Hoje é dia de você aprender tudo sobre a certificação CFP e aprender o caminho mais fácil para colocar esse selo super importante no seu currículo. Quer aprender como? Fica comigo, mas antes disso, Betinho, solta a vinheta pro pessoal. Fala galera, Brian Souza. Hoje a gente vai falar sobre essa certificação que eu sou suspeito para falar, tá? Foi uma certificação que modificou extremamente minha vida, que eu tenho grande carinho. Inclusive, eu posso falar que talvez tenha sido essa certificação que me fez estar aqui hoje presente no canal do Ed. CFP, vamos entender como que funciona essa certificação da galera que é top no mercado. Beleza? Então vamos lá, né? Você já deve ter visto, se não tá marcando bobeira, que a gente tá aquecendo bastante aqui os nossos conteúdos do YouTube. A gente começou, né, com um vídeo agora recentemente do CEA, e a gente vai fazer toda uma jornada, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui em relação ao CFP, uma boa jornada de conteúdo orgânico para vocês. Por quê? Porque 2025 é um ano muito especial. Sim, 2025 será um ano muito especial, um ano de muitas mudanças dentro do universo de certificação. Na verdade, 2025 vai ser o ano que vai anteceder essas modificações. Então, por exemplo, CPA 10, CPA 20, CEA, que é da Anbima, a gente já sabe que vai ter uma modificação grande de estrutura a partir de janeiro de 2026. E a Planejar, que é quem cuida dessa certificação do CFP, também já indicou mudanças para 2026. Então fica ligado, super importante que você entenda como está hoje, qual é o funcionamento para você buscar ter essas certificações dentro do seu currículo ainda em 2025. Beleza? Eu meio que dei aqui uma invadida, né, dentro do canal do YouTube do Ed. Quem me conhece sabe da paixão que eu tenho pelo YouTube. Foi basicamente o que me revelou para o campo de ensino, para o campo de educação. Então eu gosto muito de interagir com o pessoal daqui. E a gente está com um projeto ousado, né? Eu quero levar o canal do Ed pelo menos a 100 mil inscritos. E eu queria que você me ajudasse nesse momento e colocasse aqui nos comentários um nome para esse projeto. Lembrando que o teu engajamento é super importante para que a gente continue produzindo conteúdo gratuito e colocando aqui. Então, se isso daqui te interessa, curte, compartilha, coloca aqui no comentário. Isso permite que o conteúdo seja espalhado para mais pessoas, mostra para a gente da relevância do nosso trabalho e com certeza isso motiva a gente criar ainda mais conteúdo aqui. Beleza? Então vamos lá, né? Já falei demais, vamos realmente para o que interessa, vamos desvendar essa certificação desde a parte do que ela pode te entregar em questão de currículo, te entregar de questão de oportunidade no mercado e também qual que é a estrutura, né? Qual o desafio que você vai enfrentar se decidir fazer essa certificação. E também de lambuja eu vou te falar quais que são as maiores dificuldades para você conseguir ter esse selo. Beleza? Então vamos lá, né? Puxar aqui para nossa telinha aparecendo. Então vamos lá, galera. Aqui, tela inicial. Deixa aqui para você também aqui, ó, o meu Instagram. Para você entrar lá, para a gente trocar uma ideia, eu sempre faço alguma interação com os alunos. Vai ser um super prazer receber lá. Mas não se esquece de antes se inscrever aqui no canal. Vamos lá, né? O que é CFP? Se você ainda não está no mercado financeiro, tá buscando entrar no mercado financeiro, essa terminologia, essa sigla pode soar um pouco estranha para você. Agora, se você já está no mercado financeiro, é aquele tipo de pessoa que busca um encarreiramento, você já deve ter ouvido falar do CFP, já deve ter entendido que é um pré-requisito, principalmente quando a gente fala lá na primeira prateleira, que é do Private Banking, né? Quando a gente olha no mercado de pessoa física, você já deve ter visto que os profissionais que têm essa distinção têm uma melhor remuneração. Eu imagino que isso você já conheça. Se não, você está conhecendo agora. Essa é uma certificação que realmente transforma carreiras, impulsiona carreiras. Mas por que isso? Tem a CPA 10, tem a CPA 20, tem o CEA. O que o CFP ele traz de tão especial, né? Por que ele é um objeto quase que de desejo por esse segmento do mercado bancário, dos funcionários de banco, que querem ter um nível maior, uma remuneração maior, uma participação de lucro maior? Por que isso é tão desejado? Basicamente por isso, ó. Olha aqui que legal. A certificação é uma certificação internacional. Mas olha que louco, o caráter dela é não obrigatório. E aqui acaba gerando uma confusão. Como assim ela é não obrigatória? Quando a gente olha para as certificações da
Anbima, as principais certificações da Anbima, pelo menos ainda dentro do escopo que a gente tem hoje, é a CPA 10, a CPA 20 e o CEA. A gente tem as outras que são de gestores de fundos, mas a principal do mercado, as principais do mercado são essas CPA 10, CPA 20 e CEA. Essas certificações, elas são obrigatórias para você realizar certos movimentos dentro do mercado financeiro, né? Rapidamente. CPA 10 para você poder falar de investimento, CPA 20 para você atuar ali no mercado alta renda e CEA para você ser especialista de investimento, prestar inclusive consultoria para gerentes que atendem o cliente. Então, se essas daqui são obrigatórias, por que o CFP, que é uma certificação que a priori não é obrigatória, por que ela é vista com melhores olhos? Por que ela é vista como realmente um ponto de distinção? Por que o mercado quer mais esse profissional do que um profissional CEA, por exemplo? Por quê? Primeiro, tem esse reconhecimento internacional. A entidade que aplica, que faz a gestão dessa certificação é a Planejar, tá? É a Planejar, que é afiliada, é a representante no Brasil da Financial Planning Boards, a FPSB, que é quem cuida dessa certificação no mundo inteiro. Então tem CFP no mundo inteiro. Tem CFP nos Estados Unidos, tem CFP no Japão, tem CFP na Argentina. Aqui no Brasil, quem é representante e faz a gestão é a Planejar. Beleza, então por quê? Porque o CFP, não aqui, menosprezando uma CPA 10, uma CPA 20 e principalmente um CEA, que é uma certificação bem completa, o CFP ele envolve muito mais só do que aquela atividade bancária. Aqui você vai aprender a ser, de fato, um planejador financeiro pessoal. Então, é uma certificação que, basicamente, quem está olhando para ela, está olhando ou para ser um private banking, né, no momento ou no futuro, para ser um assessor ou um consultor de investimentos ainda mais qualificado e ter acesso a clientes que têm ainda mais recursos em conta, ou até mesmo para atuar de forma individualizada, você atender diretamente um cliente. Então, realmente, a gente está falando aqui de uma seleção. Ah, Brian, beleza. E qual que é o outro fator? O CFP ele é extremamente mais difícil, de forma bem sincera, do que um CEA, por exemplo. E a gente vai entender um pouco a estrutura dessa prova e você vai entender, de fato, pô, Brian, realmente, eu preciso saber tudo isso daqui para tirar essa certificação. Isso daqui vai garantir que eu seja um profissional extremamente mais completo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui, ó. Qual que é a estrutura dessa prova, tá? Essa prova tem 140 questões. Sim, 140 questões. Você tem mais ou menos 3 minutos para fazer cada questão, que vai gerar um tempo de prova de 7 horas. Ah, eu vou ficar 7 horas trancado numa sala sem poder comer nem nada? Não. Essa prova tem uma parte da manhã, você para, sai, almoça tudo e você volta. Mas é basicamente um dia de prova. Vai ficar um dia inteiro fazendo uma prova. Tá? Se você for enfrentar esse desafio pela primeira vez. 140 questões. Só para efeito de comparação, o CEA, que é daquelas 3 certificações da mais pesada, ela tem 70 questões. Caramba! Ah, Brian, mas no CEA aqui tem cálculo. No CFP tem cálculo? Tem ainda mais cálculos. Caramba! 140 questões, 7 horas de prova, um dia inteiro. E essas 140 questões, elas são divididas em 6 módulos que a gente vai destrinchar. São 6 módulos de conhecimentos bem distintos. Então, isso torna ainda mais difícil. Então, você vai ter 6 áreas de estudo. Essas 6 áreas de estudo vão performar 140 questões que você vai precisar fazer em 7 horas. E para você ser aprovado, né? Aqui eu botei um asterisco, você vai entender por quê. Você precisa de pelo menos 70% de acerto. Só que como que funciona? Essa prova ela tem 6 módulos. Você pode conseguir a aprovação na prova completa ou a aprovação na prova modular. Isso daqui já é uma vantagem que o CFP te entrega em relação às outras certificações. Porque as outras certificações é binário. Ou tu passou ou tu não passou. Se tu não passou, tu tem que fazer a prova de novo. Como que funciona o CFP? Primeira vez que você está fazendo, você foi lá, agendou, foi fazer a prova, fez as questões, e conseguiu aí os 70% de acerto. Tu vai ser aprovado? Sim, desde que você tenha 70% de acerto na prova total, ou seja, 70% de acerto das 140 questões, e que você tenha pelo menos 50% por módulo. Ah, beleza. Então, assim você é aprovado
na prova completa. Então, qual que é a grande vantagem aqui? Tu consegue compensar um módulo com outro. Principalmente o módulo 1, que ele é o módulo mais pesado da prova, ele tem mais questões. Então, se você vai muito bem no módulo 1 e consegue tirar 80%, 90% nele, pode ser que numa matéria que você seja um pouco mais fraco, você tire ali 50%, 60% e consiga aprovação. Agora, se você não conseguir tirar 70% na prova total, ou mesmo que consiga 70% na prova total, não atinge esse mínimo de 50% por módulo, você pode ir para aprovação modular, que eu vou olhar módulo por módulo e vou ver qual módulo que você tirou 70% ou mais. Então, se você tirou 70%, sei lá, no módulo 2, está aprovado no módulo 2. Ah, beleza. Então, aí tu vai fazer a outra prova, uma outra prova, quando abrir uma nova prova, para você fazer só os módulos que você falta. Beleza? Mas a ideia realmente é você buscar a aprovação pela prova completa nesse primeiro momento. Se tu nunca fez uma prova do CFP, a recomendação é que você parta primeiro para a prova completa, porque é mais fácil você trabalhar com esse 70% de acerto na prova total, porque você consegue compensar em módulos que você não tem tanto conhecimento. Lembrando que tu precisa de pelo menos 50% em cada um deles. Tranquilo? Uma outra dificuldade é ajustar. Eu acho que eu falei agendar a prova, aí só corrigir isso. Diferente do CPA 10, CPA 20, que você realmente entra lá no site da ANBIM, paga lá o boletinho e agenda, aqui dentro do CFP a gente tem datas que já são confirmadas, tá? Datas confirmadas, que são 3 por ano. Então a gente costuma ter ali uma prova em abril, uma outra em julho, uma outra em outubro, tendo ali uma variação entre os dias. Então a gente tem 3 provas por ano. Então perceba, eu tenho 140 questões, eu tenho 6 módulos, só tenho 3 oportunidades por ano, tudo isso vai enxugando. E aqui, né, como que é formatada as questões. Hoje, dentro das certificações da ANBIMA, que é um ponto que vai modificar também em 2026, a gente tem um banco de questões, né, que elas vão selecionando, são aleatórias, mas é um banco de questões. Então, é muito mais fácil você saber o que vai cair numa prova de CPA 10, CPA 20, CEA. Inclusive, se tem alguém aqui vendo que é nosso aluno do Sou CPA 20 ou do Sou CEA, que já foi aprovado, pode inclusive comentar aqui para falar sobre a aderência dos simulados à prova. É muito, muito, muito próximo. Aqui já fica um pouco mais distante. Por quê? Dentro da estrutura do CFP atual, a gente tem uma banca de concurso, sim, uma banca de concurso, que é a FCC, que ela cria questões para todos os exames. Então, a gente tem muitas questões novas, muitas questões mais complexas. Por isso que a gente fala que o CFP é muito mais difícil de se tirar. E, obviamente, quando você tem algo que é mais difícil de você conseguir, vai ser mais valorizado. Então, o mercado olha de forma muito positiva para quem consegue conquistar isso. Beleza? Brian, entendi a estrutura da aprovação, mas cara, o que eu preciso conhecer? Aonde eu preciso ir? Quais assuntos eu preciso dominar, né, para conseguir essa certificação maravilhosa? E é isso que eu vou te falar. E preste atenção, isso que a gente vai conversar hoje é o que vai estar válido para 2025, 2026. A grande promessa que a gente tem da Planejar de reestruturação da certificação é exatamente nesse ponto de conteúdo, de inserção de novos temas. Então você vai ver que já é muita coisa, mas eu te garanto que a partir de 2026 vai ser ainda mais, o que demonstra realmente, né, se você quer ter essa distinção do mercado, que você precisa tirar essa certificação ainda em 2025. Beleza? Então, vamos lá. São 6 módulos. Pegando aqui os 3 primeiros: planejamento financeiro, ética, gestão de ativos e investimentos e planejamento de aposentadoria. Esses 2 aqui, eu poderia até ter dividido melhorzinho para você entender o fluxo, mas vamos lá. Esses 2 daqui, você vai fazer na parte da manhã, tá? Na parte da manhã. E é basicamente 80 questões. Então, a parte mais extensa de conteúdo você vai ter nesses 2 módulos, que é o planejamento financeiro e ética e gestão de ativos e investimento. Planejamento financeiro, a gente vai estar falando muito do quê? De você entender o orçamento do teu cliente. É isso? Então, tu vai entender o que é passivo, o que é ativo, o que é patrimônio líquido, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, toda essa parte de estrutura financeira você vê aqui. Reserva de emergência, tudo mais. Ética, fazer o correto, seguir o código de ética da Planejar. Então, ética, ó, tu já quer começar a estudar? Já quer começar a estudar? E de forma com
conteúdozinho gratuito, tu vai fazer o seguinte, tu vai entrar no site da Planejar, tu vai entrar lá na parte de exame e tu vai ver o último exame. E lá vai ter um documento que vai ser o código de conduta ética. Então, esse documento que tem lá é uma matéria da prova. Ah, beleza. Então, sabe quando a gente estuda uma CPAzinha, um CEA, que a gente vê lá os códigos da Ambima? Aqui a gente vai estudar os documentos da Planejar, porque é a Planejar que faz essa certificação. Então, é tudo isso que você vai ver. Inclusive aqui, você vai entender também o que é ser um planejador financeiro. Então você vai entender as etapas do planejamento financeiro. E é muito legal, principalmente para você. Eu sei que já é do mercado financeiro, eu queria que você prestasse um pouco mais de atenção agora. Quando eu comecei a aplicar essas etapas do planejamento financeiro da forma que eu estudei no atendimento dos meus clientes, isso aumentou e muito a minha assertividade. Eu comecei a conseguir fazer vendas mais estruturadas, onde dentro de um atendimento com um cliente eu conseguia apresentar mais de um produto. Então, geralmente eu tinha uma reunião com o cliente, onde eu já iniciava lá a questão das etapas, fazia um ponto de controle, esperava um pouquinho, apresentava para ele uma proposta e nessa proposta já tinha ali previdência, já tinha seguro, já tinha consórcio, já tinha crédito, enfim. Eu via todos os produtos que fazia sentido para o cliente e em um ponto, né? Em um cliente, em um código ali eu conseguia fazer várias vendas de uma vez só. Então, entender as etapas do planejamento financeiro vai te auxiliar tanto na aprovação, como também em ter um atendimento mais estruturado, focado no teu cliente e conseguindo o melhor resultado, tá? Se você conhece alguém que tem CFP, pergunta para ele das etapas do planejamento financeiro, que ele vai te falar e você vai ver que se você fizer exatamente essa linha da forma que é passado, você consegue melhorar em muito os teus resultados de venda. Que é exatamente por isso que eu falei no início do vídeo. Essa é uma certificação que eu tenho, né, uma grande gratidão, porque ela melhorou absurdamente o meu nível de vendas dentro do banco, que me permitiu ir para uma área melhor durante um tempo e que me permitiu, inclusive, poder sair do banco e encarar realmente o empreendimento fora e estar aqui hoje com vocês. Então, é uma certificação que ela transcende só a questão bancária. Beleza? Então, o primeiro desafio vai ser isso. Entender o que é um planejador financeiro, entender a parte de ética que envolve a planejar e entender o controle de orçamento do teu cliente. Então, isso você viu aqui no módulo 1. No módulo 2, tem muita coisa de quem estudou CEA, principalmente. Algumas coisinhas do CPA 20, mas muita coisa do CEA. Então, se você já tem CEA, você olha para o CFP, esse módulo 2, que é o módulo que costuma pegar muita gente, ele vai ser um pouco mais tranquilo para você. Eu não tenho CEA, meu Deus do céu. Não, vem estuda direto que não tem problema. Inclusive, né, um ponto importante, não existe pré-requisito de certificação para você fazer o CFP. Você não precisa ter CPA 10, CPA 20, CEA para fazer o CFP. Você não precisa, você pode fazer ele direto como a tua primeira certificação sem problema nenhum. Existem alguns requisitos que eu vou falar no final para você e indicar ali aonde você consegue flexibilizar ou não. Tá? Então aqui a gente vai falar realmente da parte de investimentos e de risco de ativos. Então a gente fala de índice de Sharpe, índice de treino, beta correlação, a gente vai falar na parte de investimento o que é renda fixa, o que é renda variável, investimentos no exterior. Então o módulo 2 ele é um módulo muito denso de conteúdo, tá? Então essas são as tuas primeiras duas pedradas aí para assimilar. Depois a gente vai para a parte da tarde, onde a gente faz 4 módulos. Aqui o conteúdo ele é mais enxutinho, tá? Então, ó, aqui já começa a parte da tarde. Esse é o nosso módulo 3, que é o planejamento de aposentadoria, o planejamento previdenciário, porque é claro que não dá pra gente viver só com o INSS. Não tem como. Quem é que acha, tá? Que tem como viver só com o INSS? O Ed faz uma brincadeira que eu acho sensacional, né? Ele fala, ó, INSS. Opa, INSS. Isso não será suficiente, é verdade. Então a gente vai ver todas as estratégias de planejamento de aposentadoria, seja fazendo uma previdência complementar, seja o cliente fazendo, né, basicamente ali um autopatrocínio dele, né, ou seja, juntar um dinheiro, juntar um montante e fazer com que esse montante tenha um rendimento para se manter. Então a gente vê várias estratégias dentro de planejamento de aposentadoria, mas aqui é muito puxado a questão de previdência complementar, tá? Então, basicamente, hoje toda estrutura bancária você tem meta de previdência, principalmente para a galera que trabalha no alta renda, que trabalha em segmento de investimento,
previdência costuma ser um carrinho-chefe no teu acordo de trabalho. Então, esse daqui, né, esse módulo, ele vai te auxiliar muito a fazer vendas de previdência complementar de uma forma muito mais assertiva, muito mais tranquila, passando segurança para o teu cliente e conseguindo ampliar o teu resultado em vendas, tá? Então esse é o primeiro módulo da tarde. Lembrando que tu não precisa fazer em ordem, tá? De manhã tu vai receber a prova 1, o módulo 1 e o módulo 2. Pode fazer o módulo 2 primeiro, o módulo 1 depois, não tem problema. Você tem a mesma janela de tempo para fazer. Na parte da manhã, tu tem que matar os 2. Na parte da tarde, você tem que matar esses 4. Planejamento de aposentadoria, foi. O nosso módulo 4 é gestão de riscos e seguros. Só que esses riscos daqui não são os riscos de investimento que a gente vê lá no módulo 2, não, tá? Aqui são riscos como morte, bater o carro, um incêndio. É muito direcionado a essa parte de seguro, né? Que infelizmente o brasileiro não tem grande cultura de seguro. Então aqui a gente vai falar de seguro de vida, a gente vai falar de seguro de carro, a gente vai falar de seguros obrigatórios, de seguro saúde, de seguro total. Você já ouviu falar em seguro total? Seguro total a gente quase que não fala, um seguro que você recebe em vida, inclusive, que você pode receber em vida. Então tem muita coisa legal nessa parte de gestão de risco e seguro e também vai te dar muito mais subsídio para fazer oferta de produtos de seguridade. Temos a parte de planejamento fiscal e tributário, onde você vai entender como você faz para o seu cliente pagar menos imposto. Então, inclusive, aqui aparece um produto de previdência, né, que é o nosso PGBL, aparece muito, mas parece conceito também de elisão fiscal. A gente vai falar, por exemplo, de holding familiar e de várias outras estratégias para que o teu cliente ele pague menos imposto. E aí eu te falo, imagina, tu liga para o teu cliente, né? Ou então ali na época do leão, né? Tu vê que teu cliente está pagando um DARF muito alto e tu faz um contato com ele indicando que você pode prestar uma assessoria, prestar um planejamento financeiro para que ele pague menos imposto. Você acha que esse cliente vai te dar atenção ou não? Pô, óbvio, né? Eu quero pagar menos imposto. E aí, nessa estrutura, tu vai pegar lá todas as etapas do planejamento financeiro e você pode voltar para ele com uma oferta não só de algo que vai resolver a parte fiscal dele, mas também como algo que pode resolver a parte de risco dele como um seguro. E, por fim, a questão de planejamento sucessório, de como que o nosso cliente vai transmitir os bens para os seus familiares. A gente pode pensar em estrutura de VGBL, que funciona muito bem ainda, a gente pode pensar na própria questão de holding, mas a gente também vai ver outros casos, como funciona, como pega a divisão de bem, e isso te permite também dar orientações muito mais precisas. A gente sabe que geralmente os clientes que têm uma idade mais avançada é quem acaba concentrando o maior valor, é natural da vida, né? A gente vai trabalhando durante a vida, a gente vai construindo o nosso patrimônio durante a vida. A tendência, né, que naquela parte mais de velhice a gente tenha um bom patrimônio. Então, quando eu pego para conversar com esse cliente e eu demonstro que eu tenho preocupação com o planejamento sucessório dele e que eu tenho conhecimento e ferramentas para que essa sucessão seja mais tranquilo possível, eu vou conseguir a confiança desse cliente e fica muito mais fácil para eu negociar qualquer tipo de produto ou algo do tipo. Beleza? Então aqui tu já conheceu a estrutura e a gente vai para finalizar quais que são os grandes desafios para você conseguir essa certificação. Mas antes, passar às exigências. Muitas pessoas perguntam e é bem simples. Para você conseguir ter o CFP, o ponto principal é você passar no exame, passar nessa prova que a gente está fazendo. Quando você passa, você vai aderir ao código de ética, que é o segundo que eles falam. O terceiro é você ter a educação, que é você ter ensino superior. E o quarto é você ter experiência, que você precisa ter 5 anos de experiência no mercado financeiro. Calma, não fecha o vídeo. Brian, eu não tenho ensino superior. Brian, eu não tenho 5 anos de experiência. Isso daqui, a parte do ensino superior. Uma vez que você é aprovado no exame, você tem uma janela de 3 anos para cumprir esse pré-requisito. Então você pode fazer a prova, passar no exame e quando você tiver o seu nível superior, você vai lá e comprova que você tem a questão do ensino e aí você ganha o selo, tá? Tu só ganha o selo do CFP, tu preenche os 4. Então, ensino superior, por mais que você não tenha, se você tem aí a perspectiva de ter o seu ensino superior completo daqui a 3 anos, vale a pena você fazer a certificação sem problema nenhum. Lembrando que vai mudar muito o conteúdo em 2026, então antecipa, não tem problema. Brian, mas eu não tenho 5 anos de experiência. Entrei no banco tem 1 ano, 2 anos. Calma,
que existe estrutura, tá? 5 anos é na tampa, é o que está lá escrito. Mas você pode acionar mecanismos como, por exemplo, estágio supervisionado, que você consegue cobrir essa ausência de experiência. Então, de forma geral, para você ter o selo do CFP dentro dessa estrutura que eu falei, você precisa estar pelo menos há 6 meses no mercado financeiro. Ou melhor, 6 meses atuando em algum daqueles campos de conhecimento que a gente acabou de falar. Então, se você trabalha, por exemplo, numa seguradora, tem lá o módulo de gestão de riscos seguros. Então, você está dentro, não precisa trabalhar num banco. Ah, você trabalha, por exemplo, num escritório de contabilidade apoiando questão ali de declaração de imposto, para o cara pagar menos imposto. Tu tá envolvido na parte de planejamento fiscal, então você também, né? Você tem que ter a experiência em um desses escopos, em um desses pilares que a prova te cobra, beleza? Então não é só você ter experiência em banco. Corretor de investimento, corretor de seguro, tem ali algum vínculo com algum daqueles 6 módulos que eu te passei de forma comprovada, você tem essa experiência. Então, basicamente, 6 meses de experiência, e se você não tem um nível superior ainda, saiba que uma vez que você passou no exame, você tem até 3 anos para concluir essa trilha toda e colocar o selo no teu currículo. Beleza? Então, para a gente fechar, vamos lá, né? Vamos falar dos nossos grandes desafios, eu elenquei aqui alguns, tá? Falta de planejamento. O CFP, ele é uma prova muito extensa para você encarar essa prova sem ter um planejamento de estudo, sem ter um plano de estudo de fato, tá? Sem ter um plano de estudo de fato. Então, tentar estudar sozinho é meio caminho andado para você tomar um chumbo na prova, tá? Então, falta de planejamento para você conseguir distribuir todo o conteúdo daqueles 6 módulos de uma forma que você consiga cobrir, você precisa de um plano de estudo muito bem definido. Uma outra coisa que acaba pegando muita gente é a questão de falta de tempo, tá? Então você realmente precisa de um tempinho para estudar. Dá um exemplo para vocês. A gente tem o nosso projeto, que é o Sou CFP, que é para você ser aprovado em 100 dias, de forma garantida, senão a gente devolve seu dinheiro. E por que a gente botou essa janela de 100 dias? Porque basicamente, se você estudar ali em torno de 2 horas nesse período, você tem a sua aprovação garantida. Brian, é muito tempo? Sim, mas é uma certificação que vai transformar a sua vida. Então, você encaixando 1h30, 2 horas, ou então aqui, né, tô falando 2 horas por dia, mas aí se tu matou ali uma terça, uma quarta que não estudou, você pode dar um gás no final de semana. Então, a gente fala aqui, ó, estima mais ou menos 3 meses para você transformar a sua vida, com a garantia do dinheiro de volta, tá? Lembrando, isso daqui, tá, eu tô falando para vocês, mas eu não sei se vai estar aberto no momento que você está vendo o vídeo. Isso daqui é aberto de forma periódica. Dá uma olhadinha, se tiver aberto, eu acho que é uma grande oportunidade para você. Tô lançando esse vídeo agora, tá saindo finalzinho de 2024, início de 2025 a gente vai abrir uma nova turma, beleza? Mas falta de tempo acaba sendo um grande problema, tá? Pelo menos aqui, ó, num ponto de estruturado de um curso, você tem aqui mais ou menos se dedicar isso daqui por dia. Se você não for estudar com alguém, não tiver nenhum planejamento, coloca aí mais uma pancada de hora de estudo, tá? O conteúdo ele é bem amplo, né? Você viu ali que ele tem basicamente 6 pontos de conhecimento e dentro desses 6 pontos de conhecimento a gente realmente vai a fundo, tá? Parte de seguro, você vai estudar coisa que talvez um corretor de seguro hoje não saiba. Sério, sério, sério. Por exemplo, eu trabalhava diretamente em banco, tinha um cara que apoiava a gente em questão de previdência. O que eu aprendi na parte de previdência, na parte ali de planejamento de aposentadoria, era um conhecimento mais profundo que esse cara tinha, por exemplo. E ele era um cara que sabia muita coisa. Então o CFP, tem muita gente que fala, cara, é quase que um doutorado no campo financeiro. Sim, porque é um conteúdo bem amplo. Então isso daqui é uma grande dificuldade, sim, tá? Dificuldade de encontrar boas questões, que entra no que eu falei para vocês, tá? Quando tu vai estudar para CPA 10, CPA 20, CEA, existe um banco de questões, então porque a gente sabe que essas questões se repetem, então é mais fácil da gente prever. Então, tu vai numa plataforma, tu consegue encontrar ali algumas questões que fazem sentido. No CFP é uma leitura muito mais, atualmente, né, de concurso. Então, precisa, né, ter uma boa gestão, você está estudando com um bom material, com pessoas que conheçam a prova, para que você consiga ter questões realmente que façam sentido para o teu treino. Porque se você for treinar para o CFP com questão do CEA, por exemplo, também vai estar enrolado. Beleza. Falta de suporte, principalmente quando você estuda sozinho, né? Para tirar algumas dúvidas. Tem muita coisa que não é tão intuitiva dentro da certificação, né? Então, gera muita dúvida. Então, você contar com suporte faz. O próprio desconhecimento de certos temas, né? Que mistura ali com a parte de conteúdo amplo. Isso aqui são as maiores dificuldades. Então,
basicamente, né? Brian, tem como eu estudar sozinho pro CFP? Cara, eu não vou mentir para você, tem, tá? Se você entrar no próprio site da Planejar, você vai ver que a própria Planejar vende uma apostila, tá? Mas eu nunca vi ninguém que estudou só por essa apostila ser aprovado por conta disso tudo. Então, se é uma certificação que te chama a atenção, tá? Pensa, estuda, dá uma olhadinha, vale a pena você investir em um bom curso. E aí a minha recomendação, obviamente eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Óbvio, né? Não, gente, né? E toda essa destrinchei a prova para você, eu preciso fazer o meu merchan, né? Se eu fosse você, eu daria uma olhadinha agora se o Sou CFP tá aberto. A gente tem o CFP, que é o nosso curso básico que tu pode comprar a qualquer momento e que vai ser muito bom e vai te ajudar a ser aprovado. Mas o Sou CFP é um projeto especial porque ele te garante a aprovação em 100 dias ou seu dinheiro de volta. Isso só tem no Sou CFP. Então dá uma olhadinha. Se você tá vendo esse vídeo finalzinho de dezembro, início de janeiro, tem chance de você ainda ter vaga. Se você viu depois, dá uma olhadinha, fala com o nosso time que a gente fala de previsão de próximo, tá? Lembrando, esse daqui é o nosso primeiro vídeo nessa jornada CFP dentro desse nosso projeto de trazer mais conteúdo gratuito aqui dentro do YouTube do Ed. E aí eu peço aquele seu apoio de dar um nome para essa jornada até os 100 mil. Beleza? Então é isso, galera. Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço, bons estudos. Até a nossa próxima aula.